Eduardo Elba do Espírito Santo. Nasci a 8 de dezembro de 1967, numa zona chamada de Monte Alegre, distrito de Mesós. Pronto, trabalho neste momento para a FONG enquanto secretário executivo da organização. Os seus pais também nasceram... Meus pais também são santomenses, nasceram cá. Infelizmente são os dois falecidos. Mas pronto, isso faz parte da vida, né? Mas nasceram na mesma região? Não, numa região tipo distrito. Os dois são do distrito de Mesós, um na cidade de Santana, o outro na localidade de Monte Alegre, e eu também nasci em Mesós. Qual era a ocupação dos seus pais? Dedicavam-se à agricultura, à pesca? Não, a minha mãe foi doméstica e o meu pai funcionário público, sector da água. Como é que recorda esses tempos? A sua infância? Coisas boas? Chegou a ir à escola? Sim, a minha infância, eu diria, não foi lá muito complicada, mas também não muito fácil. Estudei, portanto, fiz todo o meu ensino primário, básico, secundário, foi em Santo Tomé. Portanto, estudei na escola preparatória. Bom, primeiro primária, na escola de Bombom, depois preparatória fiz portanto, básico fiz na preparatória, e liceu, e universitário fiz na Universidade Pública de Santo Tomé e Príncipe. Portanto, todo o meu percurso foi feito cá em Santo Tomé. Quando estava no liceu, tinha alguma ideia daquilo que queria estudar? Bom, tive ideias, mas essas ideias não foram concretizadas porque na altura, quando estudei, era obrigado a estudar todas as cadeiras. Portanto, fiz o ensino geral, 11º ano. Depois, quando terminei, fui rondando, digamos assim, por aí. Comecei a trabalhar primeiro para serviços públicos, de aulas como professor, no nível do básico, e depois, pronto, a procura nessa lógica de procura de uma bolsa para o exterior, mas isso não veio a concretizar, e então eu vi que a ideia estava avançando, e quando surgiu a oportunidade para se fazer formação universitária aqui em Santo Tomé, eu aproveitei e realizei uma formação. E como na altura eu estava implicado num projeto e tinha tempo limitado, fui obrigado a fazer todo o ensino, digamos assim, todo o ensino universitário no regime pós-laboral. Referiu que candidatou-se a uma bolsa para o exterior. Era para onde? Era uma bolsa... Não, a intenção era procurar uma bolsa no exterior, mas que não veio a concretizar-se. E na altura eu tinha expectativas de estudar, por exemplo, para Cuba ou para a União Soviética, que eram países que tinham condições, digamos assim, comparativas com outras realidades mais aceitáveis. Porque sendo filho de uma família, digamos assim, pobre, procurar bolsa num país do Ocidente, ele queria ter recursos que na altura eu não tinha. Então a ideia era conseguir uma bolsa num país, digamos assim, de orientação socialista, que tinha condições que facilitavam um bocado os estudos. Mas quando entrou então aqui para a Universidade em Santo Tomé, qual foi a formação que fez? Eu, quando entrei para a universidade aqui, fiz gestão de empresas. Era uma formação que eu achei que adequava um bocado ao contexto local e havia possibilidade de se conseguir um emprego. E foi nesta área que eu me formei.
Depois de ter concluído o curso, que durou quanto tempo? E foi mais ou menos em que ano, quando concluiu? Eu concluí em 2012, porque a corrida também não foi muito linear. Tanto eu estudei, como disse, no sistema pós-laboral e fui obrigado a fazer o bacharelato, depois a equivalência de licenciatura. Então foi um percurso um bocado longo. Foram por aí 4, 5 anos que levei na escola para ter essa equivalência de formação superior. E enquanto estava a estudar, portanto, no horário pós-laboral, o que é que fazia? Sim, na altura eu era técnico, digamos assim, de uma unidade de um projeto, unidade técnica de um projeto, e o tempo dedicado ao projeto era muito intenso, não me permitia estudar no período normal das aulas. Então fui obrigado a tentar articular as duas coisas, estudar e trabalhar. Esse projeto tinha a ver com? Esse projeto tinha a ver com estatísticas ao nível dos PALOP. Eu fazia parte da unidade técnica de gestão desse projeto. E relativamente, portanto, depois disso, não é? Depois de 2012, conclui e vai fazer o quê? Concluí e fui continuando a trabalhar para o projeto, e depois basicamente coincidiu com a conclusão dos estudos e também o término do projeto, e nesta altura eu candidatei a uma vaga aqui na FONG e portanto consegui ver-me selecionado e comecei a trabalhar para a FONG enquanto secretário executivo. Em primeiro lugar, pode-nos explicar o que é a FONG? FONG é a Federação das Organizações Não Governamentais em São Tomé e Príncipe, ou seja, é uma plataforma que congrega todas as organizações nacionais e não só, aqui em São Tomé e Príncipe, ou seja, ONGs nacionais e internacionais, nomeadamente portuguesas, que atuam essencialmente em São Tomé e Príncipe. Nós, por exemplo, a FONG é uma organização nacional que tem parceria com organizações portuguesas, e há uma delas que é a nossa parceira estratégica, que posso dizer o nome, é a CEP, com a qual temos vindo a ter uma parceria de longos anos da nossa existência. Essa parceria surgiu como? Esteve envolvido nesse processo? Bom, FONG já existia, depois surgiu, portanto, apareceu a CEP, e com proposta de fazer uma parceria, e assim foi. Começamos a desenvolver parceria numa fase inicial voltada para reforço das capacidades locais da FONG, sobretudo no que toca à comunicação, e depois foi se alargando para outras áreas. Portanto, a comunicação, porque na altura verificou-se que havia ainda alguma deficiência do ponto de vista da comunicação das organizações ou dos membros da FONG, quer membros diretivos, quer próprios membros da organização, e começou-se uma parceria a essa volta, ou à volta dessa questão, promovendo ações de capacitação, e não só, mas muito de comunicação, em que tentou-se levar para os órgãos de comunicação social alguns elementos da FONG, membros até da direção, para tentarem dissipar um bocado na mente das pessoas o que era a FONG e qual devia ser o seu verdadeiro papel, porque também os próprios membros da FONG não compreendiam muito bem qual era o verdadeiro papel da FONG enquanto plataforma das ONGs. Então foi através de um programa muito virado para a comunicação que se começou, primeiro com os membros da direção, depois os outros membros. E neste momento a FONG
então agrega um conjunto de organizações que têm vários objetivos, não é? Sim. Como é que é essa experiência de... tem uma parte, a maior parte dessas ONGs estão vocacionadas para a educação ambiental, para o meio social, para a cultura, Exato. para o desporto. Quantas organizações estamos a falar? Estamos a falar de digamos assim, de uma base de cerca de 100 organizações, diversos ramos, não é? Como fez referência a nível, por exemplo, da saúde, da educação, meio ambiente, segurança alimentar, a agricultura, se quisermos. Portanto, ONGs, diversos ramos de atividade que existem em Santo Tomé e que se disponibilizaram a filiar na FONG. E no início eram muito mais, porque, como sabe, o país nem sempre foi democrático. Portanto, houve um momento em que o que persistia era o regime único e não havia muita abertura para o surgimento de ONGs. Mas depois, com a democratização do país, foram surgindo oportunidades para as pessoas se organizarem em organizações. E assim foi. Em 2000, por exemplo, em 2021, em 2001, começaram a surgir organizações não governamentais que atuavam em complemento às atividades públicas. Portanto, existia o Estado, o governo, com o seu programa por aí, e depois, em contrapeso, foram surgindo organizações não governamentais e atuavam em complemento às ações governamentais. Então considera que desde esse processo de democratização foi o que permitiu as ONGs se desenvolverem e desde esse período, não é? Até agora, quais é que considera as principais transformações nesse processo? E em relação ao poder político, em primeiro lugar? O processo de transformação é um processo contínuo, porque enquanto existe um país, sobretudo subdesenvolvido, há carências de várias ordens, não é? E que as organizações da sociedade civil tentam, à medida do possível, responder a essas mesmas necessidades. Algumas conseguiu responder, provocar transformações, outras, nem tanto, continuam em cima da mesa e que as ONGs são sempre chamadas no sentido de tentar encontrar respostas a essas mesmas questões. E FONG, como tal, enquanto plataforma, tem vindo a desenvolver um conjunto de atividades em linha com essa questão e dizer lá que, assim, de forma muito concreta, há coisas que nós começamos a debater desde o surgimento da FONG, mas que até hoje ainda continuam em cima da mesa. Outras, penso que foram um tanto quanto combatidas, mas há sempre áreas, digamos, de atividade que exigem sempre o papel, aquele papel crítico das ONGs, no sentido de se encontrar uma melhor solução para essas mesmas questões. Acredita que esse diálogo, digamos assim, com o poder político, com os governos, tem sido fácil? Não, pessoalmente acho que não. O país é democrático, há essa abertura, digamos assim, ao espaço cívico para as ONGs atuarem, mas o diálogo com o poder político, com o centro de decisão, não tem sido muito fácil. Nós, FONG, podemos dizer que conseguimos alguns, digamos assim, laços com o poder político, e esses laços são, digamos assim, transversais a todos os partidos.
Quem começou, por exemplo, com esse processo de democratização, como, por exemplo, o MSP, o ADI e os outros, mas coisas concretas têm sido muito mais difíceis de serem resolvidas. Dou-lhe um exemplo. Nós, ao longo das nossas atividades, a gente entendeu por bem que o país, enquanto um Estado de Direito, devia dotar-se de uma lei, sobre não estou a ver agora que lei, mas uma lei que permitisse o acesso à informação para já, porque nós realizamos, e portanto estou a dizer isso como prova viva, realizamos vários estudos de monitoria, por exemplo, ao orçamento, o orçamento na área das infraestruturas, porque nós detectamos que as obras de São Tomé e Príncipe têm alguma insuficiência na sua feitura, digamos assim. Há obras que são mal acabadas, há obras que não são concluídas, previstas no orçamento, mas não são concluídas. Portanto, há várias deficiências que se verificou a nível das obras públicas. Então, nós propusemos fazer um rastreio enquanto o olhar independente da sociedade. Tentamos monitorar, seguir essas obras, perceber se estão orçamentadas ou se não, o valor, o montante afeta essas obras. Portanto, vários itens que a gente identificou como sendo essenciais e seguir essas mesmas obras. Mas o certo é que, portanto, a conclusão maior que nós chegamos é de que para se fazer essa monitoria era preciso ter uma lei, não é, que permitisse o acesso a certas informações, porque nem sempre todas as informações estão no orçamento. Algumas outras temos que recorrer aos ministérios, digamos assim, executor da obra, para pedir informações complementares. E sem uma lei de acesso à informação pública, torna muito mais difícil conseguir essas informações. É por isso que nós, a dado momento, solicitamos à Assembleia, portanto, uma proposta de lei, ou seja, que aprovasse uma proposta de lei que viesse a tornar pública o acesso à informação pública administrativa. Mas, infelizmente, até este momento que estou a dar essa entrevista, nós ainda não conseguimos uma lei que vou fazer agora a referência, uma lei de acesso à informação pública administrativa, e isso continua em cima da mesa enquanto o ator, o testemunho, digamos assim, do olhar do cidadão a essas questões públicas. Então todo esse processo e a FONG tem tido um papel vital em fazer essa comunicação com o poder público. E no território, que desafios é que tem encontrado? É fácil estabelecer a comunicação com essas cerca de 100 ONGs, que são bastante e tão diversificadas, com diferentes objetivos, mas acredito que se complementem, não é? Qual é a sua experiência? Não, a nível nacional o desafio é maior, embora um país seja pequeno em dimensão, mas contactar com todas as organizações existentes não é uma tarefa fácil, mas na medida do possível temos vindo a comunicar com essas organizações, sobretudo as organizações comunitárias de base. A um dado momento nós conseguimos articular muito melhor com essas organizações, porque de facto há coisas que
nós temos que desenvolver a população para obtermos resposta e, portanto, termos uma ligação com elas enquanto, digamos assim, detentoras de informação ou de ação governativa. Então, tudo que nós fazemos, à medida do possível, vamos tentar devolver à população para ouvir o seu pensar, o seu sentido, digamos assim, a sua percepção, porque de facto nós somos um conjunto de organizações que acabamos por prestar serviço à população. Então é sempre bom, mesmo tendo digamos assim, o sentido da percepção do poder, é sempre bom ouvir a população que está lá na base, que é, digamos, digamos assim, o dono final, digamos assim, das atividades governativas. Estava a par, então, da classificação da ilha de São Tomé como reserva da biosfera. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu sou muito, digamos assim, crítico ou objetivo, digamos assim, nessas ações. Achei ideia boa o país ter sido classificado como membro, né, da biosfera, porque chegou-se à conclusão que de facto o país é todo verde e tinha condições para ser classificado como membro da biosfera, mas há um outro aspecto que acho que devia ser melhor ponderado. Por exemplo, um país ou uma ilha como o Príncipe, em que está numa fase, digamos assim, de construção, numa fase de aprimorar seu processo de desenvolvimento, quando entra nessa lógica da biosfera, é coartada ao país o direito de, por exemplo, de acesso aos inertes. Então a gente pergunta, um país que quer construir, quer provocar transformações verdadeiras no seu território, se não tem acesso a inerte, como é que ele vai resolver essa grande questão? Essa situação dos inertes foi posterior à classificação da Ilha do Príncipe como biosfera, portanto, começou-se a sentir após a classificação. Perfeito. Como é que isso se deu? Porque é que houve um problema? O que é que considera que aconteceu? Não, há coisas que eu pessoalmente interrogo porque não consigo encontrar uma explicação à partida. Porque, de facto, parece-me, não faço fé, mas parece-me que deu-se conta que era proibido, ou seja, tinha que se proibir a extração dos inertes, por exemplo, porque atentava contra o meio ambiente. Mas persiste a minha questão em dizer, em perguntar qual seria a alternativa para essa questão. Pode ser que seja uma questão lógica, mas para o nosso contexto local, qual seria a alternativa para essa questão? Bom, eu também não encontrei ainda uma resposta que possa me convencer. Por isso que eu continuo a reivindicar, digamos assim, essa questão. E a par disso, verifiquei pessoalmente que há aqui em Santo Tomé uma empresa que exporta para o Príncipe o inerte, a areia. Não sei se foi essa a solução encontrada, mas é uma questão que eu deixo no ar para ser bem ponderada pelos decisores. Mas, e depois, outra questão é ver
também quer para o Príncipe, quer para São Tomé e Príncipe, para São Tomé, possíveis soluções para essas questões que ficam depois sem uma resposta, sem uma indicação clara. Por exemplo, São Tomé está sendo avaliado agora sobre a possibilidade de ser também membro da biosfera. Tudo bem. Aí está a questão. Há uma pressão muito grande sobre o ambiente, não é? E isso sobre o ambiente no que toca, por exemplo, às inertes. E prevalecendo essa questão de proibição, digamos assim, dos inertes, qual será a alternativa para o país? Para se construir, também não é a solução. Então, tem que ser o importado, não sei. É preciso encontrar Sim, as alternativas. Exatamente, sim. E sente que se calhar houve essa dificuldade porque as pessoas não foram ouvidas nesse processo? O que é que acha que correu mal? Qual foi a maior dificuldade? Sim, eu penso de facto que as pessoas não foram devidamente informadas para cautelarem essas variantes, digamos assim, de áreas que de facto passam a ser mais restritas e não sendo, apanha toda a gente de surpresa e sem alternativa. Eu penso que devia-se fazer como outras paragens que se importa ou se compra os inertes ou outros materiais de construção e que poderia-se ultrapassar essas questões muito mais facilmente, porque pondo uma barreira vedando a possibilidade de se extrair ou se importar os inertes, não parece ser uma solução, porque é uma necessidade básica da população de um país, digamos, em crescimento e que sente necessidade de construir. E não havendo essa possibilidade direta, digamos assim, coloca uma outra questão às pessoas. E também nesta perspectiva que eu acho que deve ser muito bem equacionadas as alternativas de solução antes mesmo de se implementar estes mesmos programas. Então, considera que é preciso envolver mais as comunidades, não é? Ouvi-las? Sim. Mas mesmo assim considera importante o território ser uma reserva de biosfera ou está mais reticente? Não, eu não estou reticente porque vamos pôr Príncipe à parte. Os Príncipes é uma questão ultrapassada, digamos assim, entre aspas. Caso São Tomé, nós verificamos que o país ainda é verde, ela tem um potencial verde que é considerado e deve ser preservado, e entrando na biosfera seria uma forma também de se acautelar esse mesmo verde que o país ainda é detentor, porque andando assim, olhando o país de forma assim isolada, começa-se a verificar também que há uma pressão sobre o ambiente, há um abate discriminado das árvores por aí fora e que atentam contra o ambiente claramente. Então, de alguma forma, entrando na biosfera, uma forma também de se preservar ou de contribuir para preservar o ambiente. Por isso é uma questão, ou é uma coisa fora da questão. Agora, sendo membro ou pertencendo à biosfera, é preciso acautelar, digamos assim, esta ou aquela área que deixa sem solução o país. Esta parte que eu carrego o dedo. Tem que se encontrar formas de se ultrapassar sem atentar contra o ambiente,
essas pequenas, digamos assim, áreas de ação. Para si, então, e o que é que significa a educação ambiental e ser santomiense nesse processo? A educação ambiental, na minha perspectiva, muito modesta, prepara o santomiense para saber lidar da melhor forma com o ambiente, não ter ações, atitudes que destruam o ambiente, mas sim que possam preservar, para que ele possa demorar mais tempo e ser mais sustentável, digamos assim. Porque nós assistimos com alguma frequência ações que dizem claramente que as pessoas não têm verdadeira noção do que é ambiente, do que é educação ambiental, e atentam contra aquilo que é ambiental, que é social e que não devia ser tratado da forma como é até então. Eu sou Eduardo Eva do Espírito Santo, nasci a 8 de dezembro de 1967, estou a caminho de 68 anos, estudei em Santo Tomé, ou seja, todo o meu percurso estudantil, acadêmico, foi feito em Santo Tomé e Príncipe, desde a primária, a secundária até a universitária. Nasceu então em que região? Eu nasci na localidade de Monte Alegre, distrito de Mesós, e vivo até este momento no mesmo distrito onde nasci. Os seus pais também eram de Monte Alegre? Sim, os meus pais não eram exatamente de Monte Alegre, mas pertenciam ao distrito de Mesós. Portanto, o meu pai é da localidade de Santana, da cidade de Santana, e a minha mãe de Monte Alegre, portanto, também do mesmo distrito. O que é que os seus pais faziam? A que é que se dedicavam? A minha mãe era doméstica, ou foi doméstica, e o meu pai funcionário público, setor da água, e infelizmente os dois já são falecidos. Entrou para a escola, qual era a escola? Sim, como disse inicialmente, tudo foi feito no distrito, ou seja, em Santo Tomé. Portanto, a escola primária começou na localidade de Bombom, a escola primária de Bombom. O liceu comecei na escola preparatória Patrício Lumumba, concluí no Liceu Nacional, e também décima primeira classe na escola do liceu. Infelizmente, naquela altura, éramos obrigados a estudar tudo. Fiz por aí umas 11, 12 cadeiras, no 11º, 11º, portanto, na altura não existia ainda 12º, e éramos obrigados a fazer tudo, a estudar tudo. Quero o inglês, o francês, todas essas cadeiras. Depois da escola foi para o liceu. Onde é que era esse liceu? Sim, estudei no liceu, estudei na Universidade Pública, ali perto da FONC, chama-se aquele do ISP, Instituto Superior Politécnico. Foi aí que eu fiz todo o meu estudo acadêmico e eu concluí a licenciatura em Gestão de Empresa. Em que ano é que concluiu a licenciatura? Se não me engano, foi em 2012, porque de facto nós
Bom, quando digo nós, eu e os meus colegas tivemos que estudar primeiro o bacharelato, e depois disso é que fizemos 12 anos de licenciatura em equivalência de gestão de empresas. Entre esse período, dedicou-se a nível de trabalho a fazer o quê? Bom, naquela altura comecei, ainda trabalhava para um projeto ao nível da estatística dos países de expressão portuguesa, CPLP, e dos PALOP, digamos assim, e sim, o projeto dedicava-se à estatística ao nível desses países e fazia parte digamos assim, da unidade técnica desse mesmo projeto, em Santo Tomé. Como é que foi essa experiência? Foi boa, embora quando se fala dos países PALOP, estamos a falar de geografias distantes, diferentes, mas conseguiu-se congregar um conjunto de atividades que se aproximassem um país do outro, e alguns países também tiraram melhor proveito, digamos assim, desse projeto, porque conseguiram ver implementadas alguns programas que faziam parte dos cinco PALOP: São Tomé, Moçambique, Guiné, Cabo Verde. Portanto, esses países todos conseguiu-se de facto harmonizar um bocado algumas ações das estatísticas desses países. Foi uma boa iniciativa, também quer do ponto de vista global como pessoal, porque deu-me também alguma experiência que até hoje eu vou aproveitando para digamos assim, para implementar ações que até hoje eu vou desenvolver. Quantas pessoas estavam nesse projeto? Bom, a unidade técnica era reduzida. Tanto em Santo Tomé, tinha um coordenador, tinha um contabilista, tinha um assistente técnico expatriado, tinha um secretariado e motorista, para aí umas 5 pessoas. E depois, como é que vem parar à FONG? Foi uma coincidência, porque o projeto caminhava para o fim e, ao mesmo tempo, abriu-se uma candidatura para o posto de secretariado da FONG. Então, ajuntei, digamos assim, o útil ao agradável. Estava tentando a preparar para deixar um projeto, havia condições para eu concorrer a um outro posto, e foi isso que aconteceu. Concorri para o posto da FONG, enquanto o outro projeto estava a terminar. E assim que terminou, eu fiz O que é a FONG? Pode-nos explicar? FONG é uma plataforma das ONGs em Santo Tomé e Príncipe, ou seja, Federação das Organizações Não Governamentais em Santo Tomé e Príncipe. Congrega ONGs nacionais e internacionais ou estrangeiras, nomeadamente portuguesas, que atuam em Santo Tomé e Príncipe. Estamos a falar de quantas organizações? Digamos assim, estamos a falar de umas 100 organizações, porque há um processo que não é estanque, as ONGs entram, outras saem, mas podemos falar num universo de por aí umas 100 organizações. E atuam em que ramos? Atuam em diversos ramos, desde a educação, saúde, segurança alimentar ou agricultura, o ambiente, a área de governação, enfim, todas as áreas do interesse público, digamos assim, nacional. Relativamente ao património natural da ilha, o que é que gostaria de identificar?
Que transformações, desde o que conheceu, desde a sua infância até agora, as espécies mais relevantes? Não. Quando se fala de Santo Tomé e Príncipe, estamos a falar, digamos assim, de duas ilhas, duas ilhas do Equador, digamos assim, que são muito verdes. A nossa característica, digamos assim, enquanto país, é o nosso verde. E esse verde deve ser feito de tudo possível para preservá-lo. Infelizmente, começamos a assistir a alguma degradação deste verde, mas comparando com o resto digamos assim, do mundo, digamos assim, do mundo africano, o país, digamos assim, ainda tem boa riqueza passível de ser protegida, porque de facto nós não temos muita construção, digamos assim, como outros países, muitas obras, digamos assim, erguidas, mas o que nos dá mais folga de falar do país é o verde que nos caracteriza. Qualquer uma pessoa que venha a Santo Tomé, o que destaca à vista é o verde. Que estratégias é que acha que foram desenvolvidas para salvaguardar esse verde? Bom, para isto, eu não consigo assim dizer a letras que estratégias foram desenvolvidas, mas eu penso que, não sei se foi uma coisa pensada ou não, mas temos este elemento como sendo o elemento-chave, elemento de trunfo do país, e que nós, ou qualquer santomense, enquanto santomense, deve zelar pela sua boa conservação e preservação. Qual é esse alimento que acha o mais importante? Não percebi, alimento. Já que referiu a questão da alimentação, sim, se pudesse destacar um alimento desse grande quantidade que tem, diria que é a floresta? Sim, nós digamos floresta, nós temos uma floresta que, digamos assim, parece, assim a distância, parece ser uma floresta intacta. Não sei se, por exemplo, estamos agora aqui no Água Grande, se olhas para o centro, como quem vai para distrito de Mesocha, vês uma imensidão de verde e parece, eu não me recordo de ter visto um país assim como Santo Tomé e Príncipe, mas ainda conseguimos preservar esse verde. Esse verde é que devia ser valorizado, devia ser capitalizado em torno do desenvolvimento do próprio país, Santo Tomé e Príncipe. Sim. Como é que acha que poderia acontecer essa valorização? Valorização pode ser vista ou pensada de várias formas. Nós, por exemplo, podemos tentar casar esse verde com o turismo, que é uma outra área que, para mim, ainda é inexplorada e que devia-se tudo fazer para fazer com que o país capitalize, ou seja, ganhe algum valor, digamos assim, monetário com este verde, aproveitando o verde que a natureza nos oferece, tentar unir com atividades humanas que possam resultar em algum proveito financeiro para o país. Isto seria algo que teria que ser pensado, discutido e tentando experimentar no terreno.
O turismo, então, seria uma atividade fundamental para unir essas pessoas. E, nesse sentido, acha que desde há uns tempos para cá tem sido dinamizado? De que forma? Poderia ser mais, como disse? Sim, eu penso que tem sido dinamizado, mas devia ser um pouco mais e sermos um pouco mais, digamos assim, ambiciosos conosco mesmo, porque nós temos um país que ainda está numa fase, digamos assim, de exploração, e devia-se aproveitar o turismo, devia-se implementar políticas públicas que deviam ser experimentadas e testadas através do turismo e com resultados, digamos assim, econômicos para o próprio país. Há muitos pontos turísticos em São Tomé e Príncipe que ainda não são bem explorados. Devia-se identificar, mesmo a partir das câmaras distritais que nós temos, tentar introduzir nessas câmaras esse condão turismo para que elas possam aproveitar essas oportunidades que o turismo digitais oferecem e provocar o melhor desenvolvimento do país. Não precisamos ter o petróleo, o que tanto se fala, mas que há mais de não sei quantos anos que não se vê esse petróleo a jorar digamos assim, nas torneiras, mas o turismo é algo que nós temos muito mais palpável e que, com políticas boas, podia-se nos próximos 10, 20 anos ter um país diferente daquilo que nós temos hoje, sem dúvidas. E considera nesse processo importante, por exemplo, as vias de comunicação, a relação com a própria Ilha do Príncipe? Perfeitamente. Há duas áreas que são transversais: a comunicação com o Príncipe. Essa comunicação pode ser feita de várias formas, pensando também no turismo, possibilidade de ter um meio de transporte que nos unisse de forma muito mais fácil e barata, com os dividendos para o turismo, para o país. Temos a comunicação online, que também não é muito bem aproveitada, porque o país tem internet, mas parece que o cabo submarino passou ao lado do Príncipe. Então, são áreas que deviam ser melhor exploradas e que provocasse uma melhor aproximação entre as duas ilhas e com maior ganho para os próprios países, para as duas ilhas, Príncipe e São Tomé e Príncipe. Gostaria de deixar alguma mensagem, alguma ideia, em nome ou não da FONG, relativamente a este processo de candidatura? Sim, não, eu penso que a mensagem é sempre a mesma, portanto, é prosseguir com esse exercício de candidatura do país, como se fez com o Príncipe, mas ter atenção a alguns aspectos que, enquanto um país, São Tomé e Príncipe, enquanto um país em crescimento, em vias de desenvolvimento, e que necessariamente tem que continuar a transformar a ilha, tem que se precaver um bocado a exploração de alguns recursos que são inevitáveis, que contribuam para essa mesma transformação. Senão seria uma grande contradição falarmos da transformação
e não prever formas de políticas públicas que possam de facto atender esse mesmo desenvolvimento.